Vamos falar um pouquinho sobre o vaso. O vaso na casa do oleiro. Aqui Jeremias, ele está dizendo desta maneira: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, a palavra. Quando nós falamos a palavra, ela tem poder, certo? Quando nós falamos uma palavra, ela surge efeito. A palavra, ela tem poder da forma como nós pronunciamos e conforme nós lançamos ela dos nossos lábios. Se você lançar uma palavra de vitória, a vitória vai chegar. Se você lançar uma palavra de bênção, as bênçãos vão chegar. Se você lançar uma palavra ao contrário, aí terá outro resultado. Então tudo que nós falamos, tudo que nós dizemos em palavras tem um peso, tem uma medida. E aqui a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: olha, Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. A casa, levanta-te, desce a casa do oleiro. Jeremias não podia estar dormindo, Jeremias não podia estar prostrado, Jeremias não podia estar, quem sabe, de outra maneira. Mas tem um porém. Quando o Senhor fala com o profeta Jeremias e diz: levanta-te, aqui é uma ordem. Eu já preguei a semana passada sobre levantar. Em toda a Bíblia, se você procurar, você ler, você vai ver que em todo o tempo Jesus está dizendo: se levanta, ou te levanta, ou levanta-te. E Jeremias, então, ele ouvindo a voz do Senhor, então ele levanta-se e ele desce à casa do oleiro, porque era o Senhor que estava falando. Não tem como nós ir à casa do oleiro sem primeiro nós nos levantarmos. Entendeu? Não tem. Você precisa sair do teu conforto e ir para a casa do oleiro. Você precisa sair do teu comodismo, do teu dia a dia e ir para a casa do oleiro. Tem pessoas que acham que ficar na frente do YouTube ouvindo mensagens, ouvindo pregações é o suficiente para as vossas vidas, é o suficiente para as vossas almas. Não é o suficiente. Porque Jeremias não estava de frente para o YouTube olhando sua mensagem. Não. Mas quando o Senhor fala essa palavra que veio até o profeta Jeremias: levanta-te, ele levantou-se, com certeza, desce à casa do oleiro. Escute aqui. Primeira coisa que nós temos que ter: palavra. Crente que não tem palavra é julgado de uma maneira e de outra. Quando nós damos a palavra, nós temos que cumprir com a palavra. Se você disser eu vou, vai. Se você disser estou indo, então vai. Se você disser eu vou fazer, faça. Tu marcou um compromisso? Vai lá onde você disse que iria. Cumpre com a tua palavra. Muitas pessoas, ultimamente, por não usarem a palavra com verdade, ou não cumprirem com a palavra, são discriminadas, são vistas de outra maneira. Então nós temos que ter palavra. E a palavra, que é a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos cura. A palavra tem efeito, a palavra tem poder.
Se tu disser assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Se você ficar falando, tá dando tudo errado, vai dar tudo errado, meu irmão. Se você ficar dizendo para um, para outro, por exemplo, não. Isso não vai funcionar desse jeito. Você já está dizendo que não vai funcionar. Nós temos poder nas palavras de abençoar e amaldiçoar. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Hoje eu passei um dia, fui fazer alguma visita, fui orar por alguém que estava enfermo, com mais alguns irmãos. Vim para minha casa, fui para o meu quarto e pensei, Senhor, que palavra que eu vou trazer nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado. O Espírito de Deus falou ao meu coração e disse assim, ó, levanta-te e fale a minha palavra no livro de Jeremias. Quando eu falei com Jeremias, quando a palavra chegou até o profeta Jeremias. Quem sabe você não tem recebido bênçãos maiores da parte de Deus, porque tu não tem usado as palavras com convicção, com certeza. E nós temos que ter convicção e certeza naquilo que nós estamos dizendo. Eu sempre digo para as pessoas, Jesus vai curar? Vai. Jesus vai libertar? Vai. Jesus vai restaurar o casamento? Vai restaurar a vida do filho, a vida da filha? Vai. A palavra tem poder. Alguém me perguntou esses dias, missionário, como é que você tem tanta certeza e convicção? Porque palavra, quando nós dissemos ela, quando nós lançamos ela, a gente já lança profetizando. Então você tem que ter palavra. Você tem que fazer uso da palavra que está sobre os teus lábios. Para de murmurar, de reclamar, de tanta coisa. Hoje eu falei para alguém, ontem eu disse, tem pessoas que têm tudo na vida. Tá com a vida financeira bem abençoada, tá com o carro dentro da garagem, tem um alimento, dorme bem, vai para o trabalho, não se preocupa com nada, mas nunca tá bom, nunca tá satisfeito, nunca tá certo, tá sempre reclamando da vida, tá sempre murmurando, sempre maldizendo, nunca tá certo. Pessoas que não têm uma visão, parece que ampla, não abrem o entendimento para entender as coisas, e muitas vezes lançam palavras que não vai trazer benefícios nenhum, não vai surgir resultado nenhum. Então, se você for falar alguma coisa e você vai ver que não vai surgir resultado, não vai ter, aliás, resultado, não diga, não fale, fale menos. Vamos lá, vamos dizer para nós que somos mulheres, irmãs que estão aí na live, nós temos uma coisa que é nossa, uma natureza, é algo que está em nós. Nós falamos demais. E aí nós temos que buscar, aliás, um domínio próprio no Senhor, da parte de Deus, porque a gente fala demais. Fala fora do tempo. E não fala dentro do tempo, que é proporcionado para nós falarmos. E falamos demais, e no muito falar gera prejuízo, no muito falar pode também trazer bênção. Será? Não. Muitas vezes falamos e repetimos a mesma coisa. E Deus está olhando e diz assim, ó, por que tu está falando tanto? Basta uma palavra. Então, o Senhor diz para Jeremias, levanta-te. Quando a palavra chegou até o profeta Jeremias, e ele disse, desce. E essa questão de descer, muitas vezes é difícil os crentes entenderem. Descer significa não se humilhar para o homem, mas se humilhar diante de Deus. Temos que descer, temos que reconhecer que somos humanos, que somos fracos, que somos pecadores. Temos que reconhecer, irmãos, aleluia, diante do Senhor, que precisamos dele, dependemos dele. Aleluia. Temos que descer, reconhecer as nossas deficiências, reconhecer os nossos orgulhos, as nossas soberbas. Quem sabe você vai dizer para ti, missionário, eu não sou assim. Sempre vai ter algo na tua vida. Toda pessoa que diz assim, ó, não sou assim, já está pecando, já está errando. Temos que reconhecer que falamos demais, batemos na mesma tecla. Temos que descer, aleluia, para entender o propósito de Deus na nossa vida. Rabagassuri Aster que anda rabagassou. Eu sinto Deus nessa noite. Aleluia.
Glória a Jesus. Eu me lembro que tinha um louvor que nós cantávamos na igreja que dizia assim, ó, você deve conhecer. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo. Então precisamos descer. Somos vaso, estamos na presença de Deus. Ou quem sabe nós nos titulamos vasos, mas ainda precisamos descer e reconhecer as nossas misérias. Eu não sou nada, você não é nada, se não for Deus na minha vida e na tua vida. Se não for Deus agir, e temos que descer na casa do oleiro. Quem é o oleiro? É Jesus. E Jesus molda a nossa vida da forma como Ele quer. Ele trabalha no nosso vaso como Ele quer. Se Ele tiver que apertar, Ele vai apertar. Se tiver que tirar do lugar, Ele tira e bota no lugar. Ele é o oleiro. Aleluia. Nós somos vaso. Fomos feitos do barro, do pó, e vamos retornar a Ele. Você é barro. Você está aqui me ouvindo nessa noite. Quem sabe é pregador, é profeta, é cantor, é missionário, é pastor, enfim. Mas todos nós somos vaso. Mas fomos feitos de onde? Do barro. E quem vai nos aperfeiçoar é o oleiro. Quem vai nos ajudar é o oleiro. Quem vai trabalhar no nosso vaso é o oleiro. Quem vai abrir as portas é o oleiro. Quem vai nos ajudar é o oleiro. Quem vai moldar nossa vida, o nosso temperamento, podemos dizer assim, é o oleiro. É Ele que faz isso. Glória a Deus. E aí o Senhor vai falando para o profeta Jeremias e vai dizendo, ó, tu vai descer lá na casa do oleiro. E lá te farei ouvir o quê? As minhas palavras. Se alguém disser para você que Deus vai dar vitória, creia. Se Deus falar para ti, Deus vai agir, creia. Se Deus falar para você, aguenta um pouquinho, aguenta. Não fala bobagem. Não abre a boca para murmurar mais, para reclamar. Deus não dá o fardo e cruz para o qual nós não possamos carregar. É tudo sobre medida, até a nossa luta é sobre medida. Até nossas batalhas é sobre medida. Então aguenta mais um pouquinho. Você é vaso, foi feito do barro. Escute a voz de Deus. Ouça a palavra que vem da parte de Deus. Te levanta, desce. Desce, o Senhor fala. Quem sabe você ainda não desceu o suficiente para Deus agir na tua vida. Ai, missionário, mas eu sou pobrezinho, eu sou pequenininho. Ai, missionário, eu sou frágil. Mas escute aqui. Aleluia. Diz a palavra que ele desceu à casa do oleiro. Quem obedece a palavra, desce. Quem ouve a palavra, coloca em prática. Tem gente, irmãos, que escuta uma palavra, entra aqui e sai aqui. Tanto faz como tanto fez. Você ora, você busca, você profetiza e a pessoa, ai, será que vai acontecer o que a missionária Rose falou? Tu termina de orar, a pessoa vai para casa, vira as costas. Ah, mas acho que não é bem assim. Aleluia. Abre os teus ouvidos nessa noite. E diz a Bíblia que como ele desceu à casa do oleiro, e eis que ali ele estava fazendo que a sua obra sobre as suas rodas. E como o vaso que ele fazia de barro, o oleiro estava fazendo, né? Estava fazendo ali um vaso de barro, né? O vaso que ele fazia era que de barro. Aleluia. E se quebrou na mão do oleiro. É necessário a gente se quebrar na mão do oleiro. É necessário nós se derramar na mão do oleiro. É necessário nós, aleluia, se humilhar. É necessário nós reconhecer o que tiver que reconhecer diante do oleiro. Aleluia. Eu não cheguei na revelação dessa palavra, mas eu vou chegar. Se você aguentar até o final me ouvir, amém. Aleluia. Fica ligadinho aí. Aleluia. Então diz a palavra que então veio a minha palavra do Senhor dizendo novamente para o profeta Jeremias.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tu está na mão de Deus, irmão. Tu é barro, tu é vaso, tu é frágil, tu é fraco, tu tem um temperamento forte, tu é invocado, tu é brabo, quem sabe é um desaforado. Que isso, missionária? É, irmãos. Às vezes o vaso está lá dentro da igreja cheio de Deus, né? E canta, e pula, e profetiza, e salta, e corre dentro da igreja, faz tanta coisa. Quando sai de lá, abriu a boca em casa, terminou o vaso. Terminou a pessoa. Não tem o que fazer com essa criatura, parece. Mas olha só. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aleluia. Casa do oleiro. Veja bem, Jeremias foi enviado aonde? A casa do oleiro, para receber ensino demonstrativo, para aprender com o oleiro. Tem gente que não quer ir na igreja para aprender com Jesus. Acha que ser crente só de ficar em casa está tudo certo. Não está tudo certo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Jeremias estava preparado para deixar-se instruir por um simples oleiro. Sabe o que Deus está falando? Reconheça. Aleluia. Você precisa entender nessa noite que tu precisa ser instruído pelo oleiro. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe o suficiente, ninguém consegue entender alguma coisa se não tiver alguém para instruir, alguém para falar, alguém para ajudar, não tem como. O doente, quando vai ao médico, ele não tem o que fazer se o médico não tratar da ferida dele, ele sozinho por si não consegue. E todos nós somos instruídos por Deus, pelo Espírito de Deus. O barro, meus irmãos, é a casa de Israel. Veja bem, que foi tirada do Egito e levada a Canaã. Também nós fomos tirados do terrível mundo. Fomos tirados, fomos resgatados deste mundo. Aleluia. E estamos sendo transferidos, fomos transferidos, louvado é o nome de Jesus, para o reino da graça, para o Senhor nos moldar. Você saiu do mundo, você veio para a casa do oleiro, o oleiro é Jesus, mas você teve um processo na tua vida para você chegar até a casa do oleiro. Você não se levantou sozinho, alguém te ajudou, alguém lançou a palavra para você. Você podia estar nas drogas, estar nos vícios, estar na macumba, estar no espiritismo. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas alguém lançou a palavra, alguém pregou Jesus para você. E você acabou se levantando, porque a palavra que foi falada a ti teve poder e teve autoridade. Por isso que quando a gente prega Jesus para alguém, quando nós lançamos a nossa palavra, ela tem poder e ela tem autoridade, nós temos que entender isso. A gente não pode ser fraco, frouxo, medroso. Fraco, frouxo, medroso, covarde, tem que voltar para trás. Não, aleluia. Vamos ser valentes, corajosos. Aleluia. Aleluia. O barro, ele é de um material de uso mais comum. Mas quando o barro está na mão do oleiro, ele se transforma num vaso especial, porque o oleiro sabe trabalhar com o barro. É, meus irmãos, é isso aí. Nós somos alguém que Deus nos chamou. Fomos feitos do barro. Somos vaso. O oleiro vai trabalhar esse barro aqui. Aleluia, louvado é o nome de Jesus.
Aleluia. Um dia, esse corpo aqui, irmãos, essa pessoa que está falando aqui, poderá partir primeiro que você. Você pode partir amanhã. A gente não sabe o dia do amanhã. E esse barro, essa matéria aqui, vai tornar a ser pó. Agora eu vou te fazer uma pergunta, responda para você. Vamos na revelação da palavra. Que tipo de vaso tu é? Aleluia. Urabagassura mandarabagai. Existe vários tipos de vaso, irmãos. As irmãs que vão na loja, querem comprar um vaso bonito para pôr dentro de casa, sabe como é que é? Ela pega o vaso, ela olha aquele vaso, para ver se o vaso não tem um rachadinho, não tem um trincado. E ela vai olhando aquele vaso. Se é bonito, se é feio, ela não quer. Agora eu digo para ti, que tipo de vaso tu é? O oleiro quer moldar o teu vaso, quer trabalhar nesse barro aí. O oleiro quer trabalhar na tua vida e tu não está entendendo. Ninguém vira crente perfeito da noite para o dia, não existe. Mas é o oleiro que vai trabalhando no nosso barro, para que este vaso chegue na posição a qual ele escolheu. Aí veja bem, existe dentro das nossas igrejas gerais muitos vasos, mas tem vaso rachado, tem vaso trincado, tem vaso irado, tem vaso muito brabo, tem vaso invocado, tem vaso orgulhoso, soberbo, tem vaso que muitas vezes mente. Te canto mandi asura baganda rabagai. Mas todos foram feitos do barro. Tem vaso mesquinho. Tem vaso valente. Tem vaso. Te canto mandi asura mande handai tercas. Trincado. Quando ele sai da casa do oleiro, você começa a observar a vida dele. E geralmente a pessoa é assim, não é um vaso ali de Deus, não é uma mulher de Deus, tá fazendo tudo errado. Tem aquele vaso que gosta de apontar os erros dos outros, tem aquele vaso que gosta de jogar pedra, tem aquele vaso que enquanto não vê o irmão do lado morto, ele não para de falar, e não para de pisotear, e não para de caluniar, e não para enquanto ele não vê aquela pessoa morta. Existe isso, missionário? Existe. Não basta simplesmente dizer assim, eu sou vaso de Deus, sou profeta, sou pregadora, sou missionária, se eu não deixar o oleiro trabalhar nesse vaso aqui, moldar esse barro aqui, para que esse vaso chegue à perfeição. Tem vaso causando mau testemunho. Que tipo de vaso nós estamos sendo, meus irmãos? Lamande assai, lamanda rabagassou. De repente você pode perguntar, mas missionária, essa é a palavra, essa é a palavra. Você é vaso, você foi feito do barro. O oleiro, ele molda o teu vaso, ele trabalha no teu barro para te aperfeiçoar. Aleluia, mas dentro desse vaso, o Senhor quer colocar algo de especial na tua vida. Deus não te escolheu e te chamou, não, simplesmente para ficar jogado num canto. O vaso que está no canto, quebrado, rachado, parece que não tem valor nenhum. Mas quando Jesus pega esse vaso, ele transforma em algo espetacular, em algo fantástico na presença dele. Sabe por quê? Porque na mão do oleiro tem valor, na mão do homem não tem, mas na mão de Deus tem valor. Diante do Senhor tem grande valor.
valia, porque quando o Senhor pega o vaso e olha para ele, vê ele quebrado, arrebentado, triste, abatido, angustiado, parece que nada vai dar certo na sua própria vida, o Senhor olha para ele e diz assim: não, tu é um vaso, você foi feito do barro, mas eu sou o oleiro, eu vou trabalhar nesse teu vaso. E aí o Senhor vai trabalhando como ele quer. E o crente, quando ele não aceita o trabalhar de Deus, ele começa a questionar e começa a botar empecilho, começa a botar obstáculo e não aceita o que Deus está fazendo. Não temos que pensar assim. Nós somos barro, somos vaso, o oleiro está aqui para trabalhar nesse vaso aqui, para aperfeiçoar nossa vida. Rabagassura mandarabagai. Não existe homem de Deus e mulher de Deus perfeito na terra. Não existe o melhor pregador, a melhor cantora, o melhor pastor, o melhor missionário. Não existe melhor. O melhor de todas as coisas e o maior é o Todo-Poderoso. É aquele que está na eternidade, aquele que está nas alturas e que contempla a minha vida e a tua vida e diz assim: tu é um vaso, tu está todo quebrado, você está todo arrebentado, você não tem força, parece, mas eu sou o teu oleiro. Deixa eu trabalhar no teu vaso e fazer do teu vaso algo glorioso, Ramandecai. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, ó: o que aconteceu com a vida do meu irmão e da minha irmã? O vaso estava de qualquer jeito, mas escute, o Senhor, ele vai moldando o vaso, vai trabalhando no vaso. Não cabe a mim, não cabe a você a dizer o que o irmão tem que fazer, o que o irmão tem que mudar, o que o irmão tem que tirar. O Espírito de Deus convence o homem e a mulher, te coloca na posição de vaso. Para de ficar sendo melindroso, para de ser um vaso dodói, para de ser um vaso que não pode ouvir a verdade. Tá cheio de homem de Deus e mulher de Deus que não gosta de ouvir a palavra com verdade. Tem que ser tudo amaciando, tem que estar passando a mão por cima para ele não ficar dodói, senão não vai no culto, senão não canta mais, não vai pro coral, não vai mais para a igreja. Escute, para com essa bobagem. Você é vaso, o oleiro quer trabalhar na tua vida e deixa o oleiro trabalhar, e da forma como o oleiro trabalha é diferente. Lamandecai, Rabagassu e Tercas. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu estou aqui no meu lar, estou falando para você, Lamandecai, que o Senhor está presente na tua casa, está presente aí na tua vida. Bote a mão assim no teu peito e diga para o Senhor: Senhor, trabalha nesse barro aqui, nesse vaso aqui. Rabagassu, Lamandecai, faz de mim, Senhor, o que tu quiseres, faz de mim o que bem te aprove. Lamandiaçai. Tanta gente quer vitória, tanta gente quer milagre, tanta gente quer poder, tanta gente quer, aleluia, que Deus faça tantas coisas, mas quando Deus quer trabalhar no vaso e diz assim, ó, não é por esse caminho, a pessoa insiste e vai. O Senhor está dizendo: eu não quero você lá, você vai. Eu não quero que tu tome essa atitude, você toma essa atitude fora da direção de Deus. Quanta coisa que você faz e Deus tem, aleluia, falado contigo, você não tem dado ouvido. Deus fala, e da forma como Deus fala é espetacular, é glorioso na presença de Deus. Sabe o que significava a roda? A roda é a ferramenta sobre a qual o vaso é moldado. O vaso tem que ser moldado, o vaso tem que ser trabalhado, o vaso tem que ter um cuidado com ele, porque no momento que tu está trabalhando naquele vaso, está moldando aquele vaso, tu tem que ter um maior cuidado, porque ele vai se tornar um vaso de muito valor. Você é um vaso de valor na presença de Deus. Mas quem sabe tem algum rachadinho aí no teu vaso, mas quem sabe tem alguma brecha aí que tu deixou a essência de Deus sair do teu vaso. Quem sabe algumas coisas entristecer esse teu vaso e você está dizendo: ai, missionário, eu não estou mais conseguindo, esse negócio de servir a Deus não é mais para mim, por causa de palavras que foi lançada. Mas o Senhor diz para ti, diz para mim: olha, não te preocupa, deixa eu trabalhar no teu vaso, deixa eu arrancar essa angústia, deixa eu arrancar essa tristeza, essa amargura, deixa eu arrancar tudo que está te prejudicando e fazendo mal. Urabagassura mandarabagai. Eu sinto Deus aqui nessa noite e eu te convido você a sentir a presença dele. Deixa Deus te renovar aí, deixa Deus tocar nesse teu vaso. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, não
veio pelo amor e vem pela dor. Você acha que é dessa maneira que as coisas funcionam? Não é assim, Lamandecai. Tem coisas que você adquire para a tua vida, na tua caminhada. Oh, louvado é o nome de Jesus. Mas tudo o que Deus quer é que nós se colocamos na posição, que nós nos levantamos e que nós venhamos descer diante da sua presença e reconhecer a sua soberania, que é grande, reconhecer que Ele é Deus, que Ele trabalha no nosso vaso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, estás me vendo, eu era um vaso muito difícil, meus irmãos, eu era terrível, eu fui criada num lar cristão, eu tenho 2 irmãos pastores, a minha família praticamente serve a Deus, mas eu fui uma pessoa muito atribulada, eu ia na igreja, eu era terrível, eu fazia tudo fora do normal, eu era uma pessoa que incomodei muito os pastores, aliás, os meus, né, que são meus irmãos, incomodava eles, não obedecia, não dava crédito, chegava em casa depois de um culto abençoado, quebrava as coisas, batia com a porta, batia com a janela, e abria a boca, falava tudo que não prestava. A minha vida, ela não condizia com a palavra, eu sofria por eu ser uma pessoa daquele jeito, mas Deus só trabalha no vaso quando o vaso quer, irmãos. Deus só age no vaso quando o vaso dá liberdade, diz assim, não, Senhor, agora trabalha na minha vida. Mas eu não queria, eu era rebelde, eu era desobediente, eu era invocada ao extremo, eu brigava com todo mundo, eu xingava todo mundo, eu cansava de brigar na igreja com as pessoas, eu não tinha trava na língua, ninguém segurava a minha vida, eu era terrível. Ribagassura Mandecai, eu estou falando para alguém que está nessa live nessa noite, eu não sei como você está e como está o teu vaso na presença de Deus, mas escute, irmãos, um dia eu falei na minha casa, eu não quero mais saber desse negócio de crente, eu tô cansada dessa coisa, eu não quero mais, eu vou nesse culto e é o último culto, terminou a história. E quando eu cheguei naquele culto num congresso, Deus usou um pregador, Ramandecai, e disse assim, ó, tem uma irmã que está aqui nessa noite, tu pensou em tirar tua vida, irmãos? Muitas vezes eu pensei em tirar minha vida, muitas vezes eu pensei em destruir com a minha vida, ninguém imagina, muitas vezes coloquei faca no meu pescoço, ninguém, nem a minha família imaginava, muitas vezes também remédio para me matar, porque eu não suportava a minha vida. O diabo falava na minha mente e eu dava ouvido para o inimigo. E tem crente assim, tá dentro da igreja, dá ouvido para o inimigo, tá dentro da igreja e continua dando ouvido para o adversário. Para com esse negócio de dar ouvido para o teu adversário. A voz do Senhor é mansa, a voz do adversário é te levar para o precipício, mas a voz do adversário, aleluia, ele quer te derrubar sim, mas a voz de Deus não, a voz de Deus é mansa, é suave, porque ele quer fazer um milagre na tua vida, e este vaso, que é o teu vaso, o Senhor quer trabalhar. Naquela noite, naquele culto, eu disse para mim mesma dentro da igreja, eu só vou na frente se Deus realmente fazer isso. Tem crente que assim, fica tipo, parece que manipulando Deus. Se Deus fizer eu faço, vamos parar com esse negócio, Deus sempre vai fazer e Ele é Deus. E naquela noite o pastor disse assim, olha, eu quero convidar uma pessoa que está entre nós, tinha mais de 500 pessoas naquele culto, você vai vir na frente porque Deus está falando, e se tu não te humilhar hoje, a sepultura está aberta para a tua vida, o inimigo vai ceifar a tua vida, e Deus quer transformar a tua vida. E eu disse naquele banco, eu não vou para frente porque eu sei que é eu. E ele olhou lá e disse assim, você está dizendo que tu não vai vir, eu vou te buscar. Irmãos, eu saí toda desfalsada, cheguei na frente daquele monte de pessoas, e ele disse lá daquele altar, a pessoa que Deus falou está aqui, e eu vou buscar pela mão. E quando ele me pegou e me levou diante daquele altar para todo mundo ver, ele perguntou, é verdade ou é mentira o que Deus está revelando? Eu disse, é verdade. Irmãos, eu não tinha prazer de viver, eu não tinha alegria de viver, eu sou de uma família muito grande, eu tenho muitos sobrinhos, muitos familiares na minha volta, mas eu era uma pessoa revoltada, ia na igreja, voltava revoltada, ia na igreja, murmurava e vinha para casa falando, batendo boca. Escute, irmãos, eu só perdi, mas ao mesmo tempo eu vejo que Deus permitiu eu passar por esse processo para hoje testemunhar. Naquela noite eu disse, Senhor, eu preciso de uma transformação no meu vaso, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Rabagassura Mandecai. Ninguém gostava de mim, ninguém me suportava, ninguém me dava crédito,
Ninguém me olhava com olhar de amor, sempre me olhava com olhar, parece que me acusando de muitas coisas, me acusando do meu jeito de ser, e eu era uma pessoa completamente revoltada. Mas de repente, irmãos, quando eu ouvi Deus falar, eu disse: Deus, naquela noite, Senhor, trabalha no meu vaso, faz de mim uma pessoa na terra, Senhor, vitoriosa, Ramanecai. Senhor, trabalha na minha vida. Eu era vaidosa ao extremo. Eu vim de uma igreja muito conservadora, eu conservo da forma como eu sou. Então, naquele tempo eu era desobediente, não queria ser conservadora, eu não obedecia a minha liderança. Mas eu entendi, irmãos, que para Deus nos abençoar, nós temos que abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E naquela noite eu disse: Senhor, trabalha no meu vaso, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda, trabalha no meu temperamento, trabalha na minha vida, Senhor, arranca tudo que não provém de Ti. Irmãos, Deus fez uma obra linda na minha vida naquela noite. Quando eu cheguei na minha casa, eu disse: nunca mais eu serei a pessoa que eu estava sendo há minutos atrás. Eu disse para mim mesma: eu quero ser um vaso nas mãos de Deus, não para minha glória, não para mim me gloriar. E quando Deus usou aquele homem de Deus naquela noite, antes de eu descer do altar, ele disse: você vai viajar por esses 4 cantos dessa terra. Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar na revelação, Deus vai te usar no louvor. Você vai ser uma missionária itinerante. Deus vai cuidar de ti, vai cuidar da tua casa. Irmãos, faz 18 anos eu vivo de milagre, eu sou um milagre, a minha família é um milagre. Passei por momentos difíceis, mas eu disse: Deus, eu prefiro passar por momentos sombrios, mas eu quero continuar sendo vaso. Senhor, me dá algo de especial na minha vida. Eu não quero simplesmente, a missionária pregou, foi a coisa mais linda. Não, Senhor, eu não quero isso. Tudo que eu quero é ser diferente na terra, aonde eu passar, alguém possa dizer: realmente Deus trabalhou, realmente Deus fez. Outra coisa, nunca mostrei para ninguém o que Deus realmente estava fazendo, mas mostrei para mim mesmo que eu tinha capacidade de mudar e capacidade de Deus fazer um milagre na minha vida. Sabe por que Deus não fez mais na tua vida ainda? Porque você não admite que tu tem capacidade para te levantar e para descer na casa do oleiro. Você não tem condições, quem sabe, mas o Senhor diz: ei, Ramando e Assaio, eu sou teu Deus, não temas, eu estou contigo. Aqui tem pessoas nesta live, tá quebrado, tá machucado, tá ferido, tá angustiado, já pensou em tirar sua própria vida, tá comigo aqui na live. Rabagassura Mandecai, você já olhou para ti e disse assim: o que eu vou fazer? Eu sou essa pessoa, que vaso que eu sou, que tipo de pessoa que eu sou. Você é alguém que Deus te chamou e te escolheu e diz para ti: ainda que sejam difíceis, ainda que seja, aleluia, difícil para a tua vida, difícil para a tua casa, não desanime, não desista. Você é um vaso, e o vaso, deixa Deus trabalhar no teu vaso. Urabagassura Mandarabagai. Deus é lindo, Deus é poderoso. Irmãos, cansei de chegar perto das pessoas e ninguém olhar na minha face. As crianças não gostavam de mim, eu brigava com todo mundo na minha casa, eu não levava desaforo para casa, você sabia? Qualquer coisinha eu dizia 30 palavras se a pessoa me dissesse uma. Cansei de entrar na igreja e brigar com as irmãs dentro do banheiro. Um dia eu disse para uma mulher dentro do banheiro, e disse assim: olha, tu cala essa tua boca, porque senão eu vou dar em ti. Você acredita que eu era assim? Eu era, irmãos, eu afrontava, eu era desaforada, eu era uma pessoa terrível. Ia na igreja e tinha prazer de colocar os meus pés em cima do banco como se eu estivesse em casa. Levava chiclete, começava a comer chiclete, fazer bolinha de chiclete dentro da igreja. Zombava da cara dos meus irmãos que são pastores. Eu sofri muito, eu padeci, eu caía pela rua, eu caía nos lugares, tinha um demônio que agia na minha vida. Mas quando Deus usou aquele homem, aquele
profeta, naquela noite que Deus dizia que ia fazer algo no meu vaso, na minha vida, e se eu quisesse, ali eu aceitei o desafio, e hoje eu estou aqui testemunhando para você. Tem solução para a tua vida, tem solução para a tua casa, tem solução para a tua família, tem solução para o teu ministério. Rabagassura manda rabagai. Sinta a presença de Deus aí, deixa as lágrimas rolarem e sinta a glória de Deus, sinta a presença de Deus na tua vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu amo as pessoas, eu sofro por elas. Quem me conhece sabe, quem me acompanha meu dia a dia sabe, quem me chama no WhatsApp já pode me conhecer a forma como eu sou. Eu me preocupo com as pessoas, e quando eu olho para o problema delas, eu vejo que há solução. Rabai ter que anda ramanda rabagai. Eu sinto Deus nessa noite. O inimigo tem feito tantas coisas, meus irmãos. Tem se lançado contra famílias, contra vidas, contra casamento. Ei, rabaganda, manda, surabaganda, rabagai. As pessoas estão desesperadas. Naquele tempo, irmãos, quando eu era mais nova, eu tinha meus 15 anos, e eu fui até um tempo da minha vida padecendo e sofrendo. Eu dizia, eu vou tirar minha vida por várias vezes, ninguém gosta de mim. Eu cansava de caminhar pela rua e o inimigo falar na minha mente e dizer, eu vou ceifar a tua vida. Mas eu louvo a Deus que naquele culto, naquele congresso, eu disse, Deus transforma a minha vida. Irabaganda, ramanda, rabagai.